Duas coisas antes de ir diretamente à palavra. Em primeiro lugar, gostaríamos de dar as boas-vindas à igreja Times Square e agradecer por estarem aqui agora, bem aqui na 51ª com a Broadway. Para aqueles que estão assistindo em Nova York, em todo o país e o mundo, estamos muito gratos por estarem conosco ao vivo. Nós os recebemos sempre. Damos as boas-vindas à Nigéria e Ruanda, à África do Sul, à Noruega e à Polônia. Damos as boas-vindas ao Reino Unido, à Alemanha, à Martinica e Deus os abençoe, à Romênia. Vocês estão conosco hoje. Que Deus abençoe a Suécia, as ilhas Fiji, Granada, Geórgia, Canadá, Panamá, Trinidade e Tobago, São Vicente e Granadinas, e bem-vindo ao Brasil. Podemos dar as boas-vindas a todos que estão conosco online. Estamos muito felizes por estarem aqui hoje. Deixe-me dar-lhes duas datas muito rápidas e importantes que quero que tenham em mente. A primeira é o próximo domingo, uma das datas mais fundamentais, de fato, em que esta igreja surgiu do que era da obediência. Um homem da Pensilvânia disse sim, e depois um membro de gangue disse sim nas ruas do Brooklyn. David Wilkerson disse sim para ir à cidade de Nova York e sim para pregar o evangelho, e pregou no Brooklyn, Nova York. E um membro de gangue que era considerado um senhor da guerra, chamado Nick Cruz, disse sim a Jesus naquele dia. Como resultado, o Teen Challenge começou e, se você avançar, a igreja de Times Square está aqui. Somos muito abençoados. No próximo domingo, durante todo o dia, Nick Cruz estará conosco. Então você não quer, por favor, não venha sozinho. Convide alguém para estar aqui. Nick tem 85 anos e parece que acabou de sair das gangues na semana passada. Então você quer estar aqui para o Nick Cruz. Na semana seguinte a essa, duas coisas importantes acontecerão. Será no dia 21 de janeiro. Vou compartilhar com vocês o que Deus fez neste último ano. E depois, o que sentimos que o Senhor está nos guiando à medida que começamos a compartilhar o movimento em direção a 1 bilhão de almas e o que isso significa para nós. Portanto, é realmente, de certa forma, um domingo de visão que começaremos a compartilhar com vocês sobre o que Deus quer fazer. Esse é o dia 21. E assim que terminarmos o culto das 13 horas, como este culto aqui, voltaremos nas próximas 3 noites para 3 dias de oração e jejum. E eu realmente quero encorajá-los, se puderem estar aqui uma noite ou todas as 3 noites, mesmo que estejam no culto das 13 horas, vão e talvez possam ir almoçar. Depois volte e comece a jejuar conosco naquela noite, orando e jejuando. Mas isso começará todas as noites às 7 horas, segunda, terça, quarta, e então vamos incentivá-lo na última noite a participar online ou a dirigir até a Pensilvânia, em nossa escola bíblica Summit International School of Ministry, e junte-se ao pastor Carter enquanto terminamos. A semana de oração e jejum. As primeiras palavras de Satanás registradas na Bíblia estão no primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis. E foi uma questão de dúvida em sua primeira conversa. E Satanás perguntou essas palavras a Eva. Ele disse: é assim que Deus disse? Satanás estava tentando plantar a semente da dúvida no coração de Eva em relação ao que Deus havia dito. E acredito que essa tática ainda é usada atualmente. Ela será usada quando eu pregar, porque quero lhes dizer algo que Deus diz nas Escrituras, especificamente no livro de Efésios, que sinto que a vitória nas batalhas e a bênção de Deus estão realmente dependendo de nós para conseguirmos isso. Mas enquanto falo, estou convencido de que alguns de vocês se sentarão aqui e o inimigo atacará sua mente e dirá: Deus realmente disse isso? É isso mesmo que a Bíblia diz? E quero que vocês estejam prontos, porque há algo aqui que eu acho que é sobrenatural para nos levar a um lugar realmente importante, não apenas como igreja, mas também individualmente. Vou lhe contar uma história. Então, Cindy e eu decidimos que as noites de sexta-feira são um momento em que normalmente saímos para jantar na cidade. E fazemos isso porque 3 de nossos filhos, todos os nossos filhos, na verdade, estão conectados ao nosso evento de 2 jovens e jovens adultos, todas as sextas-feiras à noite. Portanto, se você está no ensino médio ou na faculdade, é uma ótima oportunidade de vir para cá. Então eles estão envolvidos com isso ou estão servindo aqui no 212 nas noites de sexta-feira. E é sempre uma noite especial para nós, pois Cindy e eu começamos a sair nas noites de sexta-feira, apenas nosso tempo juntos. E era difícil sair em dezembro. Essa foi a primeira vez que saímos em 4 ou 5 semanas. Pegamos o trem B, que ia para o Sorro e para um restaurante mediterrâneo ao qual estávamos indo. E enquanto estávamos sentados lá, Cindy, que estava em um trem lotado, estava sentada. Eu estava segurando a vara e estávamos conversando de um lado para o outro.
E de repente Cindy não estava mais olhando para mim. Ela estava distraída e olhava para além de mim. E eu não fazia ideia do que ela estava olhando. E eu disse: o quê? Para onde você está olhando? E ela simplesmente apontou. Atrás de mim, e literalmente a 1,5 metros de distância, havia uma mulher com uma faca de cozinha na garganta. E ela estava sempre a apenas 1,5 metros de mim. E ela estava cortando o ar com a faca. E ela continuava indo e voltando com a faca e cortando sua garganta no ar. Essa era uma mulher a apenas 1 metro de distância que tinha problemas mentais, mas ainda assim tinha uma faca em sua garganta. Naquele momento eu me virei e disse: escute, quero que você guarde essa faca, porque é importante que você viva. Queremos que você fique bem. Queremos que você viva. E nos momentos seguintes ela começou a falar coisas horríveis para mim, mas estava guardando a faca, o que é bom. Então ela guardou a faca, mas foram literalmente as coisas que ela disse nas 2 paradas de trem seguintes. Eram simplesmente horríveis, mas isso não me incomodava. Eu só queria que ela estivesse segura. E eu apenas disse: ótimo, queremos que você esteja seguro. Não queremos que você se machuque. E ela continuou vomitando coisas horríveis. Ela colocou a faca no bolso. Descemos em segurança 2 paradas depois. E foi incrível. Passamos de uma mulher com uma faca no pescoço, gritando comigo para um jantar maravilhoso que tivemos juntos. E tudo o que pensei foi: bem-vindo à cidade de Nova York. E foi isso que aprendi, que você pode literalmente estar nessa situação. Foi isso que descobri em dezembro e vi novamente na sexta-feira à noite, e vou explicar isso. Biblicamente falando, foi isso que percebi. Eu sou abençoado. Eu estou em uma batalha ao mesmo tempo. E isso acontece ao mesmo tempo. Quantos são abençoados aqui? Levante a mão. Quantos diriam: estou em uma batalha? Você levantaria a mão? As mesmas mãos. É ao mesmo tempo. Você está dizendo: Deus me abençoou. Estou lutando contra o diabo. Deus me abençoou. Estou lutando contra o diabo. Porque parece que todo dia é uma luta. Você tem uma noite de encontro e uma noite de briga no trem B. E parece que não estamos em Nova York. Isso é coisa de crente. Porque há algo por trás dessas batalhas. Porque acredito nisso, que tanto Deus está tramando algo, quanto Satanás está tentando bloquear algo. É isso que acredito que esteja acontecendo. Deus está tramando. É isso que está por trás dessas batalhas. Deus está tramando algo e Satanás está tentando bloquear algo. Recebi uma mensagem esta manhã de um pastor do Centro-Oeste. Ele disse: sinto que 2024 será um ano difícil. O que você acha? Minha resposta foi: deixe-me. E foi isso que eu disse. Eu disse: o que eu quero que vocês saibam sobre este ano, e basicamente todos os anos, é que nós somos... A razão pela qual teremos batalhas intensas é porque haverá vitórias imensas. E eu disse: é por isso que vai ter essa aparência. Não importa se estamos em 2024. Sempre que Deus quiser fazer algo, Satanás se oporá. Foi aí que aprendi um princípio que quero compartilhar com você sobre batalha e bênção ao mesmo tempo. E como lutamos contra isso. Se me permitirem, gostaria de fazer uma observação pessoal e contar como cheguei a essa conclusão sobre os 8 dias que antecederam o Natal. E é assim que são meus 8 dias que antecedem o Natal, do dia 17 ao dia 25. Tudo começou no domingo, foi uma grande bênção. Foi uma bênção e uma batalha o fato de vocês comemorarem meu aniversário e o pastor Carter pregar, mas também foi uma batalha. Estou com 60 anos de idade e tudo está desmoronando. Então você ia do aniversário no domingo, terça-feira era o lançamento do livro, quarta-feira fui pego de surpresa por um ataque pessoal de alguém que eu jamais imaginaria. Na quinta-feira fui ao funeral da esposa de um ancião do nosso campus de Jersey, que estava lutando contra um câncer. O câncer era tão agressivo que literalmente em semanas ela morreu e foi para o Senhor. Então, antes mesmo de recuperarmos o fôlego, era sábado, minha mãe faleceu aos 101 anos. Então, de repente, quando você está sofrendo um ataque pessoal, passando por 2, lidando com um funeral e o falecimento da mãe, de repente voltamos no domingo e vimos 250 pessoas se achegando a Cristo. Você nos vê tendo a oportunidade de tocar todas essas famílias de imigrantes que vieram de toda a América Central e do Sul e para as quais podemos ser uma bênção. De repente você pensa, Deus é tão bom e na segunda-feira meu teste deu positivo para a Covid. E você simplesmente continua. E foi isso que pedi ao Senhor. Posso pedir apenas água, por favor?
Posso pedir apenas, alguém já pediu isso a Deus, e o que ouça, e foi aqui que recebi a revelação. Para mim, o que chamo de montanha-russa é, na verdade, uma vida vivida no que chamo de lugares celestiais. Eu vou explicar isso para vocês, porque isso não é uma montanha-russa, são lugares celestiais. Preciso explicar a você como a bênção na batalha acontece com tanta frequência e simultaneamente. Porque cada bênção que você experimentará será cercada por uma luta demoníaca. Toda bênção que você está experimentando não vem sem luta. Como você pode dizer isso, pastor Tim? Eu não disse. O apóstolo Paulo disse isso. E quero lhes mostrar algo quando Paulo começou a escrever em Efésios e Colossenses. Não tenho certeza. Não tenho certeza. Não creio nessa frase. Vou dizer isso para você. Você a verá na tela. Eu não creio nisso. Você é tão espiritual que não serve para nada na vida real. Não acredito nisso com base no que a Bíblia diz. E eu escolho crer no que a Bíblia diz. Não o que as pessoas dizem. Já tive pessoas que disseram isso. Gente, a única maneira de servir na vida real é ter uma mente espiritual. Foi isso que Paulo disse em Colossenses 3. Ele disse que, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Isso é ser espiritual, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas, ele vai dizer novamente, nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Agora, eu adoro a forma como a mensagem, a paráfrase de Eugene Peterson coloca isso. Ouçam estas palavras. Ele diz assim: então, se vocês estão falando sério sobre viver a nova vida da ressurreição com Cristo, ajam de acordo com ela. Busquem as coisas norteadas por Cristo. Não fiquem se arrastando por aí, cabisbaixos, absorvidos com o que está à frente de vocês. Eu adoro isso. Escuta, olhem para cima e observem o que acontece ao redor de Cristo. Eu amo essa parte e por aí que devem seguir. Essa é a parte que me empolga. É por isso que acredito que colocar sua afeição nas coisas de cima não é simplesmente o céu, mas os lugares celestiais. Vou explicar isso em alguns instantes. Porque 2 Coríntios 4,18 diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Portanto, hoje, nos próximos momentos, vamos fixar nossos olhos no invisível. Porque comecei a fazer essas perguntas, e elas foram respondidas por um livro de Efésios que quero compartilhar com vocês. Acho que você obterá algumas respostas hoje. Eu ficava me perguntando, por que é tão difícil ser pastor na cidade de Nova York? Por que é tão difícil pastorear a igreja de Times Square? Por que é tão difícil fazer parte da equipe aqui? Ouça, deixe-me falar com você. Por que é tão difícil frequentar esta igreja? Desde que você disse sim a esta igreja, tem sido uma batalha o tempo todo. Nada parece fácil. Por quê? É porque as bênçãos são imensas e, portanto, as batalhas são intensas. Como as batalhas são intensas, Deus, o inimigo, sabe como essas bênçãos são grandes. Eu, os anciãos e nossa equipe, depois de ouvirmos uma história ou um testemunho de alguém que veio a Cristo e tudo o que Deus teve de fazer para salvá-lo, sempre dizemos esta frase: é por isso que lutamos. É por isso que lutamos, por causa dessa bênção, por causa desse testemunho, por causa dessa história, é por isso que lutamos. O que você está dizendo, pastor Tim? Os lugares celestiais são onde está a luta e o lugar onde estão as bênçãos. Agora vou explicar isso a você com as escrituras. Portanto, fique comigo e não deixe o inimigo dizer que Deus realmente disse isso. Você verá isso. E não apenas isso, mas nos lugares celestiais é como eu luto essa batalha. É no mesmo lugar que as bênçãos, e a luta é. Nós vamos lutar de uma posição que você nem imagina. Muito bem, aqui está. Onde estão as bênçãos de Deus? Veja comigo, Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. E onde estão elas? Nos lugares celestiais em Cristo. Pessoal, vocês ouviram essas palavras? Toda bênção espiritual, todas estão nas regiões celestiais, certo? Vou dizer isso novamente. Eu sou abençoado. Você é abençoado hoje, tudo bem. Agora, aqui está. Até você experimentou uma bênção. Você experimentou a bênção.
Mas você precisa se lembrar disso. As bênçãos de Efésios 1:3 sempre serão desafiadas pelas forças demoníacas de Efésios 6:12. Como você pode dizer isso, pastor Tim? Aqui está, Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Agora, Paul, onde eles estão? Certo? Onde estão minhas bênçãos? Onde estão as forças iníquas? Ó Jesus, por favor, nos ajude agora mesmo. Porque é lá que a bênção e a batalha parecem estar ocorrendo. O mesmo lugar em que Deus está enviando sua bênção é o mesmo lugar em que as forças demoníacas começaram a montar acampamento. Ambos moram no mesmo quarteirão, no mesmo prédio. Sou abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, mas estou lutando contra a maldade e as forças das trevas nos lugares celestiais. Portanto, aqui está a pergunta que você deve fazer: o que são os lugares celestiais? Veja, eu acho, e vou lhe mostrar isso, que segundo as Escrituras, a Bíblia abre a porta o suficiente para que saibamos o que é isso, mas não o suficiente para nos sobrecarregar. Não acredito que os lugares celestiais sejam um céu. Os lugares celestiais são um lugar de atividade espiritual longe do olho nu. Deixe-me explicar desta forma, de acordo com Efésios, e eu lhe mostrarei. Lugares celestiais é o mundo invisível onde o conflito espiritual está ocorrendo. São os lugares celestiais onde Cristo e seus filhos estão assentados. E os lugares celestiais são onde todas as bênçãos para nós estão localizadas. Há bênção, há conflito e há Cristo bem no meio de tudo isso. E nós temos muito pouca compreensão desse mundo espiritual. Não podemos vê-lo, não podemos ouvi-lo, não podemos tocá-lo, mas podemos vê-lo claramente nas Escrituras ou ter um vislumbre dele em diferentes partes das Escrituras. Aprendemos que é uma guerra feroz que está ocorrendo o tempo todo. Um reino celestial, tão real quanto os reinos terrestres. Não quero que você perca o que acabei de dizer, é que esse reino celestial é tão real quanto o reino terreno. É um lugar onde Cristo está sentado e os demônios estão envolvidos em uma guerra. É muito importante que entendamos isso, pois aqui mesmo em Efésios, essa frase, lugares celestiais, aparece 5 vezes no livro de Efésios. Paulo está enfatizando a importância para o cristão que o que está acontecendo agora na terra é importante, mas o que está acontecendo também é. Mesmo o que não podemos ver é tão real e importante quanto. Isso, ao lado de minha bênção, é meu inimigo. Minhas bênçãos e minhas batalhas, como eu disse, vivem no mesmo quarteirão. Há momentos nas Escrituras em que Deus abre a porta para esse mundo muito real. Deixe-me falar sobre isso. No livro de Daniel, estamos ouvindo o que está acontecendo no reino celestial, com uma luta que, na oração, há uma luta que acontece, pois Daniel está orando para ter discernimento. E de repente um anjo chega para Daniel e diz: estou atrasado 21 dias. Daniel capítulo 10, versículos 10 a 12. Você mesmo poderia lê-lo. Ele diz: não tenha medo, Daniel, desde o dia em que você começou a orar. Ele diz que seu pedido foi ouvido no céu. Eu vim em resposta à sua oração. Ouça o que ele diz: mas durante 21 dias o príncipe espiritual do reino da Pérsia bloqueou meu caminho. Então Miguel, um dos arcanjos, veio me ajudar, e eu o deixei lá com o príncipe. E ele lutou com o príncipe da Pérsia contra mim. Ele disse que estava tentando bloquear a oração, que você estava orando para que o povo da Babilônia fosse libertado, para que os judeus na Babilônia fossem libertados, que nesse conflito espiritual ele pode bloquear a oração, mas também tem acusação encontrada no profeta menor Zacarias. Zacarias tem uma visão do sacerdote diante de Deus, mas o inimigo começa a acusá-lo no capítulo 3 de Zacarias, e começa a olhar para ele e a acusá-lo e diz: ele está sujo, ele está imundo. E então, de repente, no versículo 2 do capítulo 3 de Zacarias, o Senhor disse a Satanás: este é um vislumbre do reino celestial.
Ele diz: o Senhor disse a Satanás: Senhor, repreenda você, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. E então olhou para aquele homem, o sacerdote Josué, e disse: não é este homem uma vara ardente que foi tirado do fogo? Diz que naquele momento Josué estava vestido com roupas sujas enquanto permanecia ali. E então, de repente, o anjo do Senhor disse: tirem essas roupas sujas, porque eu tirei o pecado dele e coloquei novas vestes sobre essa pessoa. Isso é o que estava acontecendo nos reinos celestiais. Alguns de vocês podem não ter se lembrado de Zacarias e Daniel, mas conhecerão porque esse homem que literalmente passou por um sofrimento absoluto, não tinha ideia da batalha que estava acontecendo. Seu nome era Jó. A história de Jó trata de uma batalha nos reinos celestiais para tentar fazer com que esse homem amaldiçoe a Deus e abandone a fé. Quando as pessoas olham para mim por um momento, sinto muita vontade de dizer isso. Quando as pessoas estão lutando contra a sua fé e se perguntando se ela é real e se Deus está lá, vocês entendem? Não se trata de você ter inventado algo tão profundo com seu professor da faculdade. Não, essa é uma batalha que está acontecendo por sua alma nos lugares celestiais. É disso que se trata. É uma luta espiritual, não somos tão inteligentes para pensar nisso. É o inferno que está sendo liberado, dizendo: deixe-me ir até ele, deixe-me ir até ele, deixem-me confundi-lo. Era isso que eles estavam tentando fazer com Jó. Jó é um homem abençoado, isso é o que diz em Jó 1:1-3. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Você poderia ser o maior e poderia ser abençoado, mas ele era um alvo do inferno. Olhe para isso. Em Jó 1:6, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Ele disse: este é um homem que foi abençoado e está protegido. Minha mão está sobre ele. E Satanás disse: tire a cerca dele, tire as bênçãos, tire tudo o que você abençoa para ele. E veja só, ele vai amaldiçoá-lo. E Deus disse: vou permitir que você o ataque, mas vou impor limitações. Tenha sempre isso em mente. Satanás não é um CEO. Satanás não tem capacidade de tomar suas próprias decisões. Deus é o rei do universo. Deus está no comando. Esse demônio é o demônio de Deus. Ele não é dono. Satanás não dirige sua própria empresa. Satanás não tem seu próprio setor. Deus dirige tudo. Deus está no comando absoluto e total. Satanás disse: tenho andado por aí procurando alguém, os ofendidos, os cansados, os fracos, os ocupados. Ele está procurando por os abençoados para descobrir como devorá-los. Tenho percebido que até mesmo aqueles que contratamos ou servem aqui na igreja, e comecei a perceber que não precisamos apenas de trabalhadores, senão de lutadores que sejam trabalhadores. E estamos começando a perceber que quando Neemias os chamou para construir o muro, ele disse: não preciso que vocês saibam colocar tijolos, senão que saibam lutar e colocar tijolos. Veja o que diz em Neemias 4:17. Os construtores e os seus ajudantes faziam seu trabalho mantendo com uma mão a carga e com a outra a espada. Nós fazemos. Se você quiser ir em frente e ser o recepcionista, você irá: aqui está seu assento, e eu o amarro, Satanás. E se você for trabalhar com nossas crianças, você vai dizer: aqui está, pequeno Joãozinho, e eu o amarro, diabo, para tentar vir e pegar esse garoto. O que você tem que perceber, e se você vier a esta igreja, eu lhe digo, será uma batalha apenas para adorar. Gente, vai ter gente que vai entrar aqui e você vai pensar: ao lado de quem eu acabei de me sentar. Não olhe para ninguém neste momento, apenas olhe para frente, e aí está você. E você terá que dizer: Jesus, eu te adoro. E ó Deus, me dê paciência. Ó Deus, me ajude a entender. Porque, amigos, vocês precisam entender que onde quer que a bênção esteja, há uma batalha. Que se você está sendo abençoado, terá que lutar. E se você está lutando, isso significa que há uma bênção do outro lado. É Deus nos ensinando. Essa bênção na batalha pode acontecer simultaneamente. Que você terá que trabalhar. Eu vou ter que pregar.
dizendo: ok, Deus, vou trabalhar aqui, também vou lutar contra o inimigo. Eu estava lendo faz pouco tempo sobre a primeira conferência cristã na verdade, no mundo inteiro. Ele ocorreu em 325 d.C., foi chamado de Concílio de Niceia. Há milhares de conferências cristãs que acontecem todos os anos nos Estados Unidos e em todo o mundo, mas não houve nada parecido com a primeira conferência cristã que já aconteceu. Foi depois que a igreja nasceu e estava se expandindo que eles decidiram trazer líderes da igreja que estava na Ásia e na Europa e reuniram todos eles. Eles se reuniram em AD 325 e começaram a discutir questões doutrinárias. Eles queriam ter certeza de que a igreja permaneceria no caminho certo. Mas preciso contar a vocês quem participou dessa conferência, porque os participantes foram o que mais me impressionou. Houve bênção na batalha. O que resultou dessa conferência é uma bênção que ainda mantemos até hoje da sã doutrina. Mas também foi uma batalha só para chegar lá. Ouça isso. Esta é a parte que quero que vocês ouçam. Havia 318 delegados que compareceram ao concílio de Niceia, e é isso que está escrito. Apenas 12 dos 318 delegados tinham o corpo físico completo, ou seja, um corpo inteiro. Apenas 12. Todos os demais haviam sido mutilados e aleijados por terem sido torturados por causa de sua fé. Alguns estavam lá sem um olho, alguns deles estavam lá sem uma mão, sem uma perna. Eles tiveram membros quebrados e deslocados porque defenderam o evangelho. Alguns tinham sido marcados por ferros de marcação. Alguns foram lançados fervidos em óleo ou jogados em um ringue com animais selvagens. Nos primeiros dias da igreja cristã, ninguém achava estranho ou injusto sofrer por Cristo. O sofrimento era considerado, a batalha era considerada uma parte normal da vida cristã. Você consegue imaginar? Foi isso que apareceu. Eles apareceram derrotados na batalha. Mas amigos, esses homens e mulheres sabiam que se havia uma batalha, também havia uma bênção do outro lado. Essas pessoas que sofreram pelo evangelho, pense nisso, 306 delas tinham marcas no corpo porque estavam sofrendo por causa do evangelho. Mas quando eles deixaram isso, eles nos deram o que é chamado de credo niceno, que ainda é mencionado e citado. E até mesmo um fundamento de doutrina que surgiu em uma batalha. Ouça essas palavras que foram escritas por homens com um olho, uma mão ou uma perna. Presta atenção, por favor. Foi isso que eles escreveram, essas pessoas devastadas pela batalha. Escutam isso, pessoal. Cremos em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas. Por nós homens e por nossa salvação desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo, da Virgem Maria, e foi feito homem, e foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele padeceu e foi sepultado. Aleluia! E no terceiro dia ressuscitou, conforme as Escrituras, e subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai. E de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. E eles ainda não terminaram. Eles disseram: não permitiremos que ninguém comece a tirar a obra do Espírito Santo. E no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou por meio dos profetas. Cremos na igreja uma, santa e apostólica. Reconhecemos um só batismo para a remissão dos pecados. E aguardamos a ressurreição dos mortos e a vida no que mundo vindouro. Amém e aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Ouçam-me aqueles que estão assistindo. Isso não foi escrito em um seminário por alguém com doutorado. Foi escrito a partir da dor e do sofrimento. Foi escrito a partir de uma batalha. Não foi escrito a partir da mente. Foi escrita com o coração, e vamos proteger a doutrina. Ela não foi escrita para ser publicada, nem escrita para que você consiga um contrato de livro. Isso foi escrito porque eles estavam protegendo a doutrina, a igreja. Com toda bênção haverá uma batalha, e com toda batalha haverá bênção. Oh, aleluia!
Nossa bênção está nos lugares celestiais. Nossa batalha está nos lugares celestiais. Então, aqui vai. É aqui que quero terminar. Como lutamos essa batalha nos lugares celestiais? É aqui que terminamos. E é um final longo. Vamos analisar isso. Como podemos travar essa batalha? Você vai se surpreender, porque no momento em que nasce de novo, você é colocado em posição de lutar. Com certeza. Aqui está, gente. Efésios 2:4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou. Veja isso agora. Mesmo estando nós mortos em nossas transgressões, nos vivificou juntamente com Cristo, e eu adoro esta próxima parte aqui, pela graça. Vocês foram salvos, mas ele ainda não terminou, ele disse, eu o tirei da morte. E então ele diz, mas eu não os trouxe alto o suficiente. Versículo 6, e nos ressuscitou com ele e nos assentou com ele. Onde? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele não apenas o ressuscitou do pecado e da morte, mas também o elevou mais alto nos lugares celestiais. Alguns de vocês estão pensando, não quero subir tão alto porque sei o que há lá em cima, portanto não quero ir até lá. Pessoal, vocês já estão lá se nasceram de novo. Portanto, você está lutando, aqui vem uma boa notícia, você está lutando de uma posição sentada de vitória, Você foi assentado com, isso me entusiasma, aqui vamos nós. Então, o que isso significa? Efésios 2, versículo 6, que você foi ressuscitado com Ele e assentado com Ele nos lugares celestiais. O que isso significa? Aqui vai, aqui está. Anote isso porque essas são as duas frases. Você está com Cristo e você está em Cristo. Você está com Cristo e está em Cristo. O que isso significa, Pastor Tim? Muito bem, aqui vai. Vamos abordar cada uma delas e encerraremos. Com Cristo significa que você já tem a vitória, sem dúvida. Isso significa que se você estiver sentado com Ele, não há nenhuma batalha que você enfrente que não possa ser vencida. De verdade, você pode ter a vitória, você tem a vitória. Pessoal, isso é incrível. Como você sabe disso, Pastor Tim? Bem, aqui vai. Você está pronto para isso? Porque é onde Cristo está sentado. Isso ainda dá mais definição. Aqui está, Efésios 1:20. Ele o ressuscitou dos mortos, sentou-o à direita nos onde? Lugares celestiais. Onde fica isso? Aqui vai. Muito acima de todos os demônios de Efésios 6:12 e seus domínio, autoridade e poder. Esses são todos os nomes usados em Efésios 6:12. Ele diz que ele está muito acima de todos eles. E ele diz, e todo nome que se nomeia, não apenas nesta era, mas também na era que está por vir. Mantenha isso na tela por um segundo, porque não quero que você perca um lugar para dizer amém, aleluia, obrigado Jesus. Ele diz, eu o coloquei em uma situação. Ele diz que qualquer que seja o seu nome, ele diz, mesmo que estejam inventando nomes para o pecado hoje. Ele diz, estou lhe dizendo, quer o nome tenha sido dado no primeiro século, quando isto foi escrito, quer seja no século 21. Ele diz que não há um nome que você possa dizer que Cristo não seja mais elevado do que esse. Não há nada que você esteja enfrentando. Pessoal, estou lhes dizendo, isso traz vitória, porque se eu estiver sentado com Ele, então, pessoal, estou lhe dizendo que nada é, eis o que eu amo, que não há batalha, não há vício, não há nada, não há depressão, não há nenhuma dessas coisas que tenha que se agarrar. Ele está muito acima da depressão, Ele está muito acima do vício, Ele está muito acima da confusão. Ele está muito acima, Ele tem um nome acima de qualquer outro nome, e seu nome é Jesus, Jesus Cristo. Aleluia. Estou lhe dizendo, isso traz alegria, isso traz confiança em meu coração. Se eu nascer de novo, ele diz, eu não apenas resgatei você dos mortos, eu o estou assentando nos lugares celestiais. Você está sentado comigo. Se você estiver sentado com Ele e ouvir o inimigo vem atrás de mim, vou falar com Ele. Ele é o único que ressuscitou dos mortos.
Ele é aquele que tem o nome acima de qualquer outro nome. Em Cristo significa que sou a justiça de Deus em Cristo. E nenhuma acusação do diabo tem validade sobre mim. Você entende como isso é importante? Se eu estiver em Cristo, o inimigo terá de passar por Cristo para chegar até mim. Pessoal, isso ouça, sei que as pessoas falam sobre isso. Vou lhe dizer que há pessoas que tentam lhe dizer que você pode ser um cristão e estar possuído por demônios. Deixe-me ajudá-lo. Não, nós lemos. A Bíblia diz que minha vida está escondida em Cristo, o que significa que nenhum demônio pode me encontrar se eu estiver escondido em Cristo. Não deixe que alguém ensine alguma doutrina dizendo que essas são as razões pelas quais você pode ser um demônio, mas não, estou em Cristo. Você está me dizendo que um demônio pode passar por Cristo para chegar até mim? Pessoal, se estou em Cristo, estou seguro. Pessoal, e se vocês quiserem viver sob isso, essa é uma escravidão da qual não quero fazer parte. Estou com Cristo, estou em Cristo, tenho a vitória nele hoje. Estou lhe dizendo, em Cristo é o lugar mais seguro que você pode estar. Vou terminar com isso quando a banda chegar. Aqui está, deixe-me explicar em Cristo desta forma. Efésios 1 fala sobre isso, com muita clareza. Paulo começa assim: Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos, e ele vai ser bem claro, aos santos que estão, onde eles estão? Em Éfeso. E para os fiéis, quem está onde? Em Cristo. Então Paulo diz: quero falar com os santos que vivem em Éfeso e quero falar com as mesmas pessoas que estão em Cristo. O que Paulo estava dizendo? Isso é importante porque Efésios é uma epístola sobre a prisão. Foi escrito da cela da prisão e Paulo está na prisão. No entanto, Paulo também está em Cristo. Ele foi colocado lá por Nero e mais tarde seria martirizado por Nero, esse imperador perverso. E onde Paulo estava espiritualmente era mais poderoso do que onde Paulo estava geograficamente. Paulo, ele estava mostrando e dizendo que estar em Cristo é bem maior do que estar na prisão. Ele estava comunicando e expressando ao cristão de Éfeso que estar em Cristo é maior do que viver em Éfeso. Deixe-me falar com aqueles que estão online agora, porque quero que entendam o seguinte. Você pode estar assistindo no Oriente Médio ou na China, ou as pessoas assistem em Cuba. Você pode estar assistindo em um país onde o evangelho é proibido. Você pode estar assistindo em um país devastado pela guerra. Você pode estar na Ucrânia e na Rússia. Mas eu tenho boas notícias para você. Se você é um cristão nascido de novo, quero que entenda, você pode estar na Rússia, mas se estiver em Cristo, e pode estar em uma nação comunista, pode estar na China ou na Coreia do Norte, mas se estiver em Cristo, estar em Cristo é mais poderoso do que estar em alguma localização geográfica. Porque alguns de vocês se esqueceram disso, estão pensando consigo mesmos: como posso ser um cristão? Eu moro no Bronx. Estou lhe dizendo, presta atenção, se você está em Cristo, não importa se você mora no Bronx, se você mora em Staten Island, se você mora em Long Island, tudo o que você precisa fazer e verificar é que eu esteja em Cristo. Pessoal, esse é o motivo, e aqui está o que vocês precisam entender. Toda vez que leio a lista das nações que estão nos observando, estamos provocando uma briga com o diabo. Como o Senhor pode dizer isso, pastor Tim? Porque quem é quem irrita os demônios nos lugares celestiais? A igreja. Como você pode dizer isso? Agora lembrem-se de que fui elevado com ele em lugares celestiais.
Você ainda está comigo? Minhas bênçãos estão nos lugares celestiais. O diabo está nos lugares celestiais. E aqui está o que ele diz. Paulo vai bem no meio de tudo isso. Você é o escolhido. Igreja, você provoca uma briga. Toda vez que leio essas nações, toda vez que prego, toda vez que vocês começam a adorar, porque aqui está, para que a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida por meio de quem? A igreja, para quem os governantes e as autoridades, para onde? Nos lugares celestiais. Toda vez que você canta, está dizendo ao inferno: creio em Jesus, creio que Ele está muito acima disso. Gente, ele diz, quando você se torna conhecido, é a igreja que se torna conhecida. Coloque esse versículo de volta, você se torna conhecido. A sabedoria de Deus. O que é isso, pessoal, a sabedoria de Deus? Vou lhe dizer o que é. Paulo lhe diz em 1 Coríntios 1:24. Aqui está, pessoal, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. É por isso que sempre fico feliz quando a equipe do Ricardo, vamos lá, porque eu adoro quando cantamos músicas que exaltam Jesus, porque é esse nome que irrita os lugares celestiais, não a mim. Eu não me importo comigo, pessoal, não sou eu, é Ele quem coloca o medo no inimigo, sempre. Eu apenas permaneço em Cristo, permita-me permanecer em Cristo. Vamos elevar, a igreja deve elevar o nome de Jesus. É isso que somos chamados a fazer, é isso que nos pedem para fazer. Mas quando começamos a ir às nações e a fazer o que deveríamos fazer, eu lhes digo, o inferno se revolta, o inferno começa a se voltar contra nós. Permitam-me encerrar com isso. Essa é a parte em que tenho pedido a Deus que me ajude, é uma oração. É uma oração para abrir meus olhos e saber por que a bênção e a batalha acontecem ao mesmo tempo. É a história de um profeta e de um servo, que só viu isso e nunca viu o que Deus estava fazendo. Ouça estas palavras em 2 Reis 6,15, Eliseu e seu servo. E quando o servo do homem de Deus se levantou e saiu, a Bíblia diz que havia um exército cercando a cidade com cavalos e carros. E um servo disse a Eliseu: ai de mim, meu senhor, que faremos? Ele sabia que a batalha estava diante dele. E vejam isso, amigos. Ele, porém, respondeu e disse: não temais, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. Agora vejam isso. É isso que ele diz. E Eliseu orou: Senhor, ponto. Abra seus olhos para que ele possa ver. Aqui está, pessoal, escuta aqui. O Senhor abriu os olhos do jovem e ele viu, e eis que a montanha estava cheia de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Deus abriu seus olhos e disse: vocês estão lutando contra um inimigo, mas se eu puder abrir seus olhos para que saibam o que estou fazendo, também no reino celestial, pessoal, é isso que eu quero. Quero que Deus abra meus olhos. Quero ver, quero saber, pessoal, que é uma batalha, mas há a bênção da proteção. Eu quero ver que há a mão de Deus que começa a surgir, a mão de Deus. Fique comigo e deixe-me contar como isso funciona. Essa é a parte que traz tanto... traga alegria ao meu coração, porque o inimigo vai lançar ataques contra você. Ele vai começar a lhes dizer: pessoal, isso é importante. Ele vai dizer: ponto. Ei, juntem suas coisas, saiam. E o inimigo vai tentar roubar uma bênção de você hoje. E a batalha é: deixe-me sair, deixe-me sair, deixe-me ir embora. E você vai perder alguma coisa. O que Deus quer fazer, e Deus está fazendo algo. Porque o que o inimigo faz é aqui que vem a confiança. Ouça o que a Bíblia diz em 1 Pedro 5,8 sobre o diabo. Diz: sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, o que faz ele? Anda em derredor, como leão que ruge, buscando a quem possa tragar. Está vendo isso? Você viu? Pegou isso? Pessoal,
Isso significa que se o inimigo entrar neste palco tentando derrotar essas pessoas incríveis, derrotar os membros da banda, ele virá. Ele vem como se estivesse tentando devorar as pessoas que estão aqui em cima. Mas eis o que acontece. Quando você está com Cristo e em Cristo, foi isso que me trouxe alegria. Você está pronto para isso? É este aqui. 2 Crônicas 16, 9, para os olhos do Senhor. O que isso faz? Enquanto o inimigo está andando, quem está correndo? Os olhos do Senhor correm por toda a terra para se mostrar forte em favor daqueles a quem o coração é leal. Isso significa o seguinte, pessoal: se o inimigo for, eu vou atrás do Karim. O leão está indo, eu estou andando, estou rondando, estou indo. E aqui está Deus, Deus vai, uau, eu já estou lá. Ele diz, bem, ele está andando, meus olhos foram direto para ele. Isso significa o seguinte: enquanto Satanás está caminhando, Deus já está correndo para estar no lugar em que estou. Pessoal, porque eu não iria querer ir em frente? Deus, eu preciso do Senhor. Preciso tu em minha vida. Este é o acordo. És o acordo. Isso é o que me traz tanta alegria. Ele disse, Deus já está lutando por mim antes e comigo antes mesmo de o inimigo chegar lá. Aqui vai. Eis, aqui está o que está acontecendo agora. A palavra tem sido pregada e Satanás tem andado por este lugar. Jesus disse isso da seguinte forma: o semeador semeia a palavra. Foi isso que acabamos de fazer. Esses são os que estão ao lado da estrada onde a palavra é semeada, e quando ouvem, imediatamente Satanás vem e tira a palavra que foi semeada neles. Você sabe o que o inimigo faz? Assim que estou pregando, o inimigo diz, isso não é verdade. Deus realmente disse isso. Ele já está brincando com sua mente. Ele já está falando com você. Eu não quero vir aqui, aquele cara está gritando com todo mundo, cuspindo na primeira fila. Que tipo de igreja? Ele já está tentando roubar. Onde Deus está tentando vir e abençoar e lhe dar salvação, perdão, vida eterna, vitória em sua vida. E você está ouvindo uma voz que diz, assim que ele se virar, saia. E é isso que você está pensando, vamos embora, tudo bem, tudo bem. Eu vim para a igreja, vamos embora. E você vai perder o que Deus quer fazer por você agora mesmo. Este é o dia em que Ele quer mudar você. Este é um dia em que Deus quer... Por quê? Porque neste momento a batalha ali está acontecendo, mas a bênção de Deus quer chegar. E isso pode acontecer agora, não abaixe a cabeça. Não quero que fechem os olhos porque temos pessoas. Agora TSC, aqueles que são cristãos, quero que vocês comecem a orar agora mesmo. Comece a interceder agora, comece a interceder porque há pessoas que vão nascer de novo agora e o inimigo vai tentar roubar essa palavra. Eis, toda vez que falo sobre nascer de novo, TSC, sabe o que você deve fazer? É ir direto para intercessão. Por quê? Porque uma bênção e uma batalha estão acontecendo simultaneamente. Portanto, esse é o seu trabalho. Seu trabalho é orar contra o inimigo que está tentando roubar a palavra hoje. Então, aqui está, gente. Há uma batalha por sua vida, há uma batalha por sua eternidade, há uma batalha por sua fidelidade. Há uma batalha e hoje Cristo quer mudar você, Ele quer. Você pode estar com Cristo e em Cristo. E isso começa com o novo nascimento. É dizendo, venha me mude Deus, venha me mudar. A Bíblia chama isso de nascer de novo. Como faço isso, pastor Tim? É tão simples quanto o ABC. A, admitir que sou um pecador. Estou quebrado por dentro. Tenho uma condição chamada pecado e não posso consertá-la. Não há uma receita, não há um programa. Não há um padre, pastor, uma sinagoga, mesquita. Não existe uma religião ou promessa que eu possa fazer para consertar a condição pecaminoso em mim. Preciso de ajuda. Esse é o passo B, crer. Crer que Deus enviou o seu Filho há 2000 anos para morrer na cruz por meus pecados, ressuscitou dos mortos para me ressuscitar com Ele, para viver em vitória e ver, confessá-lo como Senhor e dizer, Tu está no comando da minha vida, agora merecendo não só os domingos, senão todos os meus dias. Leve minha mente, meu coração, minha alma, leve tudo. Com todas as cabeças erguidas, todos os olhos abertos, isso vai acontecer, vamos lutar contra isso agora mesmo. O inimigo vai tentar roubar a palavra, mas estou lhe dizendo, há alguns aqui que estão prestes a ter suas vidas mudadas de dentro para fora. Há pessoas aqui que estão prestes a experimentar o perdão.
e seja literalmente, seja o Filho de Deus que vai ressuscitar dos mortos, perdoado e a caminho do céu. Hoje não saia deste lugar sem tomar essa decisão. Vou fazer uma oração para nascer de novo, e se você disser: Pastor Tim, quero Deus em minha vida, quero que minha vida mude, quero que Deus entre em minha vida, não dê ouvidos à mentira do inimigo que diz que você já pecou demais. Você fez algo na noite passada ou nesta semana que o desqualificou. Estou lhe dizendo que você é um candidato hoje. Se você está vivo e respirando, então hoje é o dia da salvação para você. Se você estiver aqui neste lugar e disser: Pastor Tim, quando fizer essa oração de nascer de novo, conte comigo. Quero Deus em minha vida. Levante sua mão o mais alto que puder. Quero ver todas essas mãos. Olhe para tudo isso. Sim, 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 sim. Entendi. Ali, tudo ali atrás, ali. Sim, 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 sim. Obrigado. E eu te peguei ali. Vamos agradecer a Deus pelo que Ele vai fazer, pelo fato de que Deus vai começar a realizar uma obra. Vamos orar juntos. Digam essas palavras comigo. Querido Senhor Jesus, eu acredito que o Senhor é o Filho de Deus. Eu creio que na cruz você pegou meu pecado, minha vergonha e minha culpa e morreu por eles. Você enfrentou o inferno por mim para que eu não precisasse ir. Você ressuscitou dos mortos para me dar um lugar no céu, um propósito na terra e um relacionamento com seu Pai. Hoje, Senhor Jesus, eu me afasto do meu pecado para nascer de novo. Vamos, repita comigo agora: Deus é meu Pai. Jesus é meu Salvador, o Espírito Santo é meu ajudante, a Bíblia é meu guia e o céu é o meu lar. Em nome de Jesus Cristo. E todos disseram amém e amém e amém.